ao Senhor, meus irmãos, uma breve reflexão sobre a Páscoa. Páscoa quer dizer saída. Saída. Breve no céu, Jesus havia aparecer em gloriosa, todos o hão de ver naquele dia, então todos o hão de ver Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz da vida do Senhor. Eu usarei de toda dor, Deus, livre serei na vida do Senhor. Irei eu vencer do seu eterno amor, repouso em prazer. Disse meu bom Jesus, tem me falado já e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de toda dor, livre serei na vida do Senhor. Desfrutarei prazer eterno, em glória aparecer. Ele em breve vem, os santos levará para a mansão da lei, onde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz do céu. Eu gozarei de toda dor, livre serei. Eu vou voltar para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e o versículo 9 ou 8. Sete. Mas disse-lhes Jesus, dizendo para seus
Não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, ele foi às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos ao céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens de vestidos brancos, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim para o céu como ouviste ir. Esse mesmo Jesus. Manos, eu já sou assim, voltar para as coisas de Deus, 63 anos, desde a idade de 8 anos, 7, 8. E aos 13 anos comprei uma Bíblia, já falei aí, espalhado por aí. E aí comecei a ler a Bíblia. 50 e algumas coisas anos de fé, que eu aceitei Jesus, mas que eu estou lendo a Bíblia há 63 anos. Presta atenção, cocadinha. Eu conheço a Bíblia de fio a pavio, de Genésio a Policarpo. Estou brincando. Não interessa, eu fiz. Eu sou o que eu faço. O importante é que eu e você, sendo cristão, nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. No Antigo Testamento, Deus, Jeová Jiré, Deus proverá, Jeová Shalom, Deus da paz, aquela coisa era toda. No olhar dos judeus, e alguns hoje ainda em dia, Deus estava lá no céu e o homem aqui na terra. Aí existe aquela passagem de Jó, de Josué, que o diabo foi lá na presença de Deus, e aí diz que Deus desceu à terra, falou com Moisés no Monte Horebe, falou com Abraão no Monte Moriá, e com Jacó através da escada assim. Hebreus, do capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus muitas vezes falado a nós, através de seus servos profetas, a nós, nesses últimos dias, os tem falado através do seu Filho. Então, ele falou, Deus se faz presente, manifestando a sua glória. A Bíblia diz que na plenitude do tempo Deus tem mandado seu Filho. Eu estou procurando aqui, mas não, deixa quieto. Deixa quieto, Hebreus. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aonde eu quero chegar? Se você é
Filho de Deus, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é um cidadão do céu. E quando ele vier buscar a sua igreja, como é que ele vem buscar a sua igreja? O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala assim de uma ressurreição. Ele vem num abrir e fechar de olhos. Assim como para o céu vestir, ele também vai descer. Primeiro ele vai buscar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. O maninho. Ô mano. Você sabia que você é escolhido, seu chantapiante de manha bicha? Você sabia que você é uma escolhida? Ovelhinha amada de Jesus. Você já sofreu tanto, né? Sobre a tua fé, quanto a tua filha, teu filho, teu esposo que era um nheca, um cafajeste. Deixa quieto. Entende? Mas você hoje é livre. Você é uma ovelhinha de Jesus. Descansa nos braços de Jesus. Salmo de número 37, 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele tudo fará. Descansa no Senhor. Ele vai satisfazer o desejo do coração. O que está escrito em Coríntios 15? Meu Deus. Ai, Jesus. Leia você em casa. É muito. Aqui tem uma parte gostosa. Você tem Bíblia? Leia, então vai. A parte gostosa. O versículo 42. Semeia-se na ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se no corpo natural, ressuscitará espiritual. Se é um corpo natural, também é um corpo espiritual. Assim também está escrito: primeiro o homem foi Adão, e segundo, e feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Tem uma bronca de aranha. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Romanos 8 diz assim: agora, porém, aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito,
Falei roubando os outros, né? Meu Deus. Às vezes me foge da cachilota. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e vida me libertou do pecado da morte. Quando ele foi para o céu, ele nos deu o penhor do Espírito Santo, ele nos livrou de duas leis, a lei do pecado da morte, e nos colocou na lei do Espírito e vida. Pode matar. Por causa disso, os discípulos, lembre-se que Jesus disse, e vós sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. O que queria dizer a palavra testemunha? Vós sereis os meus mártires. Pedro, Tiago, João, Barnabé, Felipe e Paulo não negaram Cristo, mas foram mártires para dar exemplo para mim e para ti, cocadinha. Nós vivemos no evangelho barato, no evangelho da graça. E se nós não aproveitarmos essa graça preciosa de Cristo, olha saldo. Aleluia. Saldo, aleluia. Quer ser do libertamento, da visão ampla, de um novo horizonte, um novo céu, nova terra. Você já leu o conto de filósofo? Deixa essa parte lá. Tem gente que é tão radical que não entende nada. É critica. Deixa quieto. É por causa disso não vão chegar a lugar nenhum, porque não creem, não confiam, não acreditam e não aceitam, e são radical e só Virgem e o Papa e Santa Maria, Ave Maria e o Edir Macedo e o Russell e o Davi Miranda e o raio que os parte e vai pra puta que pariu. E Cristo fica de lado. Essa é a verdade. Perceba isso. Adora a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E esses tais é que o Pai procura, em nome de Jesus.